Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Lucro TV. E o tema de hoje é um tema importante, é um tema que infelizmente tem que ser pensado, tratado e pensado muito bem para não ter problema no futuro, que é sociedade, tá? Sociedade. Quem aí já teve 2, 3, 4 negócios e não teve um sócio, né? Isso faz parte. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre problemas que você pode ter na sociedade, como tentar evitar. Às vezes não dá para evitar, mas dá para minimizar o problema e por aí vai, né? O primeiro ponto normalmente a sociedade ela é formada num bar, às vezes conversando com um amigo, você tá ali, vamos fazer sociedade assim, e assado, vamos pensar no negócio junto e forma a sociedade. Normalmente você não tem o capital total para entrar, né, no negócio, ou até expertise. Um entra com o capital, o outro entra com a expertise no negócio e por aí vai, né? Então, normalmente a sociedade é formada por essas razões, né? E quais os cuidados que vocês têm que ter para lá na frente não dar problema, né? A gente sabe às vezes que a sociedade começa pequena, sem dinheiro, sem movimento, e quando o negócio toma forma, um faturamento bom, entra dinheiro e aí começa a ter os problemas, né? Quem nunca teve um problema aí, você tá aí do outro lado, deve estar até se identificando com esse tipo de coisa. E eu listei alguns pontos que vocês têm que ter cuidado antes do começo, antes de iniciar a sociedade, né? O primeiro ponto, que é o ponto de partida do negócio, vocês definiram o negócio, qual ramo, como vai ser e tal, é a participação dos sócios, tá? E qual tipo de participação? A porcentagem no negócio, o valor, obviamente, que vai entrar no negócio e o tipo de sócio que ele vai ser. Então ele vai ser um sócio administrador, que vai estar no contrato social, por exemplo. Ele vai ser um sócio investidor, que ele não está no contrato social, mas você vai ter um contrato de investidor. Isso é muito importante, galera, porque vai definir o tipo de participação na sociedade. Não só participação de grana, de porcentagem, mas de tomada de decisão. Então, por exemplo, um sócio administrador, ele vai tomar umas decisões, ele tem poder de voto, ele vai estar no dia a dia da sociedade, né? O sócio investidor não, ele vai ter um contrato de investidor, né? Então, nesse contrato vai estar as regras lá. Então, ele vai entrar só com o dinheiro e vai participar de reunião de conselho, por exemplo, né? Mas o dia a dia ele não está ali tomando as decisões e ele não tem o poder de voto. Porém, no final do contrato, ele vai ter aquele dinheiro de volta com X%, enfim. Então, esse contrato de investidor, sócio investidor, é importante que vai definir essas regras, né? Então, o primeiro ponto numa sociedade é definir como vai ser sócio administrador dentro do contrato social, sócio investidor que não está no contrato social e qual tipo de participação, né? Normalmente o sócio administrador que consta no contrato social, se a empresa tiver algum problema como falência, dívida, ele entra. Já o sócio investidor, você tem algumas regras diferentes para isso, tá? Então, primeiro a definição na sociedade é qual tipo de sócio que vai ser. Sócio investidor, sócio no administrador e tal. Outro ponto importante é quem vai administrar isso daí, né? Que aí entra na segunda parte, que é definir funções. Então, por exemplo, a sociedade tem 4 sócios que estão no contrato social, tá? Com participação de 25%, por exemplo, cada um. Quem vai administrar essa sociedade, né? Eu vejo muito problema nas empresas que eu vou, isso é recorrente, todos os 4 sócios querendo tomar decisão, né? E aí, às vezes, mandando nos funcionários. Galera, não dá certo, não dá certo. Você vai ter 4 donos ali mandando. Então, às vezes, o cara chega de manhã, dá um tipo de ordem, e aí chega o outro à tarde, dá outro tipo de ordem contrária à ordem do primeiro, né? Isso numa sociedade não dá certo, a empresa fica sem direção, sem definição, e o funcionário fica perdido, né? Porque ele não sabe quem
ele obedece naquela ordem, naquela função, enfim, naquela tarefa, né? Então, o segundo ponto importantíssimo numa sociedade é definir funções. Então, minha sugestão sempre é a mesma em todas as empresas que eu vou. Você tem 4 sócios, um é o cara que fica ali à frente, é o cara que toma a decisão. Claro que ele vai estar sempre assistido dos outros 3. E aí vocês podem combinar uma reunião semanal, mensal, dependendo do tipo de negócio. Ou até 2 reuniões entre os sócios semanais, né? Isso faz parte. Mas um sócio só fala com os funcionários no sentido do dia a dia, né? Claro que todos os sócios podem conversar com os funcionários, claro, isso faz parte. Mas só um sócio que deve dar ordens, tá ali no dia a dia, né? É a minha sugestão, porque senão fica totalmente sem direção à sociedade, né? E vira uma bagunça, e aí funcionário começa até aquela, a gente chama de rádio peão, né? Aquele fala-fala, bafafá dentro da empresa, no corredor. Então, toda empresa tem que ter somente um gestor nesse sentido de sociedade, né? O funcionário tem que ter um norte, né? Se todo mundo chegar e mandar fazer tarefa tal, vira bagunça, né? Então definir funções. Pode ser até que um sócio seja do financeiro, né? Cuida somente do financeiro, o outro sócio cuida do operacional, somente do operacional, o outro cuida de, sei lá, compras e por aí vai. Então pode funcionar dessa forma, mas que ele não saia ali da função dele. Então o sócio administrador que cuida do financeiro, ele toca a galera do financeiro, conversa com o pessoal do financeiro, né? O operacional do setor dele. Então pode ser definido assim também. Mas aí vai depender do tipo de negócio, o acordo entre os sócios, né? Mas o segundo ponto importante é definir funções, que está dentro disso que eu acabei de falar, tá? O terceiro ponto que eu acho importante, e eu vejo muitas empresas errando nesse ponto, que é contratar parentes, né? Quando a empresa não é familiar, porque a empresa familiar, eu vou fazer um vídeo sobre isso, é outra coisa, né? Mas quando a empresa não é familiar, você abriu uma empresa com amigos, né? Com conhecidos, e aí um dos sócios resolve colocar parente. Pessoal, não dá certo. Por mais que esse sócio justifique que o parente é competente, que ele tem confiança, galera, não dá certo. Parente em empresa, quando não é familiar, não dá certo, galera, não dá certo, tá? Porque aí, qualquer coisa que esse parente fizer na empresa, vai dar problema com os outros sócios, tá? Eu particularmente tive problema, todos esses problemas que eu estou falando aqui, praticamente eu já tive algumas empresas em ramos diferentes com sociedade, tá? Então eu também estou falando um pouco aqui com base no que eu aprendi errando também, né? E eu quero que você evite esse erro. Então, se você tem 4 sócios, nesse exemplo que eu estou dando, 25 cada um resolve colocar o tio, o irmão, a mulher, esquece, cara, não dá certo, tá? Então evite contratação de parentes, quando não é uma empresa familiar. Empresa familiar é outra estrutura, é bem diferente, tá? E aí, qual é o sócio que vai estar na operação principal dessa empresa? Também tem que fazer essa definição, né? Eu falei um pouco no item 2. Esse sócio vai estar lá à frente, ele vai responder, ele vai numa reunião de franquia, por exemplo, né? Às vezes você tem uma empresa que é franquia de uma marca, você está representando uma marca, quem vai estar ali, né? Então, essa franquia, ela precisa de alguém para falar, senão vira bagunça também. Ele vai falar com os 4 sócios, ele não consegue falar com um, tenta falar com o outro. Então, normalmente você tem que ter uma pessoa ali que vai estar à frente dessa empresa. Então, basicamente, são 4 dicas aí. Parece básico, tá, pessoal? Tô falando aqui, não, Piero, mas é óbvio, contratar parente, mas acontece, galera. Tudo isso que eu tô falando aqui acontece. Então, repassando as regras básicas. Primeiro, definir que tipo de sócio que vai ser, qual a participação dele, vai ser sócio administrador, sócio investidor, qual tipo de participação ele vai ter, primeiro ponto. Segundo ponto, definir funções. Quem vai ser o sócio principal que vai estar à frente do negócio,
ou vai ser um no financeiro, o outro no operacional, o outro na operações, tá? Esse é o segundo ponto, definir funções. Terceiro ponto, não contratar parentes, tá? Empresa normal, se for uma empresa familiar, não, aí é diferente, mas empresa normal, com 4 sócios, não contratar parente, tá? Isso é muito ruim, por mais que o parente seja de confiança, entre aspas, de confiança de quem? Né? Só de um sócio, no caso, do outro não. Então, não contratar parentes, esse é o terceiro. E o quarto é qual o sócio principal perante a parte externa da empresa, perante a franquia, a dona da marca, quem é o sócio que vai responder, que é o que vai ficar à frente ali, tá bom? Normalmente as pessoas precisam de uma referência. Quando você contrata uma empresa para prestar serviços, a empresa vai falar com quem ali? Ela vai falar com os 4 sócios? Vira bagunça. Tem que falar com um só. Então definir qual o sócio que vai estar à frente disso, tá? Então essas são as 4 dicas principais que eu considero... são dicas simples, mas eu considero muito importantes. Tá bom, pessoal? Então, essas dicas que eu falei, eu vejo muitas empresas cometendo esse erro, né? Esses erros. Então, por isso que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Tá bom, galera? Valeu, abração!